Olá, oitavo ano, voltei, tudo bem? Falei para vocês que eu voltava, né? Como é que estamos aí? Tudo bem? Tudo certinho? O que que a gente está fazendo, pessoal, mesmo? Estamos trabalhando o nosso livro paradidático, né? O Alienista, a história em quadrinhos. Nós já fizemos aí 2 aulas, já estamos quase chegando na metade da história, né? Vamos chegar agora, vamos passar até um pouquinho da metade da história. Vamos recapitular o que nós já vimos, né? Nós já falamos aí sobre toda a parte do Bacamarte, o doutor Bacamarte, que é o médico, né, da cidade de Itaguaí. Ele é um médico que tem uma teoria de que ele pode ajudar as pessoas loucas, né? E aí ele convence os vereadores da cidade em manter, né, em patrocinar aí a Casa Verde, como ele vai denominar, que é onde ele vai estudar, onde, segundo ele estudaria os loucos. E aí, logo no início, várias pessoas de vários lugares iam até Itaguaí para ser estudadas pelo Bacamarte. Em um momento, né, da vida dele, ele percebeu que a esposa não poderia lhe dar filhos, e aí ele começou a não conversar com a esposa, não dormia direito, não comia direito, e ela pediu que ele a deixasse ir para o Rio de Janeiro. Ele autorizou, né, a ida dela ao Rio de Janeiro. Ela foi contente, feliz, fazendo várias compras, porque ela tinha o dinheiro, né, do marido. E ele ficou em Itaguaí, botando todo mundo na Casa Verde, internando todo mundo, porque para ele qualquer coisa era motivo de loucura, né? Ele colocou vários. Então nós finalizamos a aula anterior, na qual ele, no retorno da sua esposa do Rio de Janeiro, que a população lá de Itaguaí achou que ele fosse melhorar com o retorno da esposa, um jovem de 25 anos falou umas frases bonitas para a esposa dele. Ele achou que aquele menino, né, ele falou para o Crispim, que era o seu melhor amigo, que o rapaz não estava bem, que ele no dia seguinte ia dar um jeito nisso. Né? Então foi aí que nós paramos a nossa história, o retorno da esposa e ele continuando aprontando. Né? E aí nós vamos dar então andamento ao capítulo, agora vamos para o capítulo 6, que se trata sobre o tema a rebelião. Que diz assim: a internação de Martim Brito, que era o jovem, né? Esse Martim Brito, vamos destacar aqui, o jovem na qual ele terminou, né, no aula anterior, dizendo para o Crispim que ele iria dar um jeito naquele jovem. Então, Martim Brito é o jovem que a gente terminou a aula anterior. Martim Brito acendeu de vez a revolta, sabendo do galanteio do poeta a Dona Evarista. Todos brandavam que Bacamarte mandava encarcerar agora até seus rivais. A queda da Bastilha, a tomada da prisão de Paris e a libertação dos presos foi o grande símbolo da insurreição popular que iniciou a Revolução Francesa. Então, aqui, né, nesse primeiro. Calma aí, deixa eu pegar. Poxa. Calma aí. Nesse primeiro quadrinho aqui, nesse aqui, né? E a caneta vermelha aqui. Temos vários homens, né, entrando em um lugar, e aí eles falam aqui: exigiremos dos vereadores que ponham abaixo a Casa Verde, essa Bastilha da razão humana. Já em Itaguaí, como a revolta foi liderada pelo barbeiro Porfírio, vamos destacar aqui, cujo apelido era Canjica, ficou nos anais históricos da cidade como a revolta das canjicas. Então, o barbeiro, esse senhor que está aí, que veio, né, nas outras aulas, aparecia sempre a barbearia, lembram? Então, o barbeiro Porfírio, que ficou conhecido, né, aí ele fala aí, como Canjica, exatamente, né, por conta da revolta das canjicas, liderou aí
um grupo de pessoas para ir até a Câmara dos Vereadores, exigir que eles, né, acabem, deem fim à Casa Verde, até porque é bancada por eles, né? Então, aqui eles já estão lá na Câmara de Vereadores, né? O Barbeiro e as outras pessoas dentro da Câmara dos Vereadores. Esse Bacamarte está ficando milionário. Para cada coitado que aprisiona, ganha uma fortuna da família ou então da Câmara dos Vereadores. Falso, falso. Há 2 semanas recebemos um ofício do nosso ilustríssimo alienista, nosso maior itaguaiense. Ele dispensou qualquer pagamento pelos nossos serviços, pelos seus serviços. Então, né, o alienista é o Bacamarte. Então, aí o povo fala que, na verdade, o Bacamarte está ganhando por cada cidadão que ele bota lá na Casa Verde, que a Câmara dos Vereadores tem que dar um fim nisso. Porque quando ele não ganha da família, ele ganha da Câmara dos Vereadores. E os vereadores estão retrucando essa informação. Não importa se tantas pessoas que achávamos que fossem sãs são internados, quem nos garante que o alienado não é um alienista? Isso Portilho falando. E se o alienista for um alienado? Mas que ideia insana! Então, o que ele está alegando aqui, né? Vamos pegar essa fala aqui. Ele está alegando, o Barbeiro, Portífero, ele está alegando que, né, o que pode acontecer? Na verdade, que o alienista, que é o Bacamarte, ele sim é a pessoa doida, né? Pelo fato de ele colocar todo mundo lá. E aí ele está dizendo isso para os vereadores e botando essa pulga atrás da orelha dos vereadores. A Câmara é corrupta. Viva o Canjica. Pebre Ignara. Bem, o que ele diz aqui, né? O pessoal está dizendo que os vereadores aí são um bando de corruptos. Não me matem, não me matem. Eu, vereador Sebastião Freitas, estou decididamente do lado dos canjicas. Senhor presidente, peço uma votação pela demolição da Casa Verde neste momento. Já! Viva o canjica! Então, o que está acontecendo, né? Um vereador, né, denominado aí, tá seu nome, como vereador Sebastião. Vereador Sebastião. É a favor aí, né, do grupo da Canjica, pelo fato de dizer que tem que colocar, né, um ponto final na Casa Verde. E que pede, né, que solicita aí que todos os vereadores façam uma votação para quem é a favor ou não da demolição da Casa Verde. Viu, Canjica? A Câmara é corrupta, uma confusão aí, né? Uma confusão dos diabos. Enquanto isso, a dona Evarista faz ajustes dos muitos e muitos vestidos que trouxe do Rio de Janeiro. Os canjicas tomam Itaguaí. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo ou por hábitos de educação, não descia às ruas. Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris e Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. E Bacamarte estuda Averroes e outros árabes. Então, enquanto, né, o povo lá itaguaiense continua aí querendo por fim, né, a Casa Verde, muitos até são a favores, outros que têm medo, mas que são também a favor, estão aí pedindo que a Casa Verde seja demolida e estão indo até lá. E o Bacamarte está lá, só lendo, estudando, lendo, estudando. Deus meu, quando vou usar uma preciosidade desta neste fim de mundo? Sim, uma confusão danada na rua, estou vindo para cá. Benedita, juro que estou vendo a costura aí, do lado, meio torta. Ora, deve ser alguma patuscada.
uma festinha dos pobres coitados nas ruas. Patuscada? Não, senhor. Morra o tirano, morra o tirano, morra o alienista, morte, morte. Bem, e aí, enquanto na casa, né, do Bacamarte, a dona Evarista está lá olhando as suas coisas, junto com a empregada, com os filhos da empregada, né? E aí, o Bacamarte continua lendo, continua estudando, a população vai de encontro à casa. E aí, o que acontece? O menino, a empregada avisam, né? E aí ela não dá muito ibope, não. Mas vamos ver o que vai andar. Tá torta. Não, senhora, tá boa. Ela tá falando lá da bainha, que ela falou que a bainha tava ruim. Morra o tirano, morra o alienista. Lá fora, 300 vozes uivavam. Dona Evarista finalmente convenceu-se e ficou sem uma gota de sangue no rosto. Morte, morra o tirano, morte. Então, aí sim, Dona Evarista, né, olhou pela janela e viu que realmente as pessoas estavam falando ali em frente à sua janela para eles ali dentro. No caso, morro tirano, morro alienista, era para o Simão Bacamarte. Bacamarte, pelo amor de Deus, não está ouvindo esses gritos lá de fora? Aí ela sai correndo, né, para avisar o marido o que estava acontecendo. O alienista entendeu então. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro e, a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do livro desconcertasse um pouco a linha dos dois tomos contíguos, cuidou de corrigir esse defeito mínimo e, aliás, interessante. Quer dizer, ele não está ligando muito não, né? Porque ela foi lá desesperada chamar ele. E o povo continua gritando: morte, 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 morte. E ele lá consertando os livros. Vai aparecer os aposentos. Não, quero morrer ao lado de você. Morte, morte, morte. Então ele pede, né, para ela ir lá para o quarto dela e ela pede para ficar ao lado dele. E as pessoas lá de baixo gritando, né, a morte do Bacamarte. Ninguém aqui vai morrer. E ainda que fosse o caso, insisto em que você se proteja. Ninguém aqui vai morrer. Bem, ele falando para a mulher, né? Que ninguém ia morrer e que ela fosse pro quarto. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienistas a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se queres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se exiges que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos. Mas não o faço. Seria ceder e a explicar a vocês o meu sistema. O que não farei a leigos nem a rebeldes. Que diz respeito ao povo, está nos dando as costas, vai entrar de volta na casa. Bem, o que acontece? Está lá o povo, né? Todo agitado, fazendo barulho, fazendo arruaça, e ele continua batendo o martelo de que, né, não tem nada de errado. E aí, tanto que ele fala, né, que poderia alguns ir até olhar, né, ir até os loucos, ver, e ele explica tudo, né, que eles são todos rebeldes, são todos leigos do que ele está fazendo, como se o povo não entendesse a ele, né? Ele acha isso, que a população não está entendendo o que está acontecendo, o sistema que ele está colocando, né? O fato de ele colocar todo mundo lá preso. Na cabeça dele, ele está fazendo certo e a população não tá achando certo. E aí está aí fazendo toda essa baderna na porta da casa dele. Bem,
O jeito é irmos também para casa. Não conseguimos nada. Como? Querem recuar? Nunca. Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas vossas mãos, dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra daquele indigno. Então, aqui, né, algumas pessoas estão tentando desistir, tentando voltar para casa, porque estão achando que isso aí não vai dar em nada. E aí o que é melhor é fazer é voltar para casa. Né? E o que acontece aí? O barbeiro Porfírio continua dizer que não é para voltar, que é para continuar lutando, que todos têm que lutar, que não pode recuar, né? É o que ele está alegando aí para quem quer voltar para casa. Isso mesmo, viva o Canjica, vamos destruir a Casa Verde. O caso da Canjica, que fazia anos, ele tentava ser incluído na lista dos sorteios de onde saíam os vereadores. E ele viu ali a chance, destruindo a Casa Verde e a Câmara dos Vereadores, de se tornar o senhor de Itaguaí. Então, essa informação aqui, ó, vamos destacar. É importante, né? O que acontece aí com o Porfírio, né? Ele está tentando, anos, né? Tentando anos a entrar, né, lá como vereador na Câmara de Vereadores e nunca consegue. E agora aí, liderando a revolta dos canjicas, ele vê a sua oportunidade, né, de ser o senhor de Itaguaí. Todos ali apoiando o Porfírio. É a oportunidade que ele está vendo. Os dragões estão vindo, os dragões. E aí, o que será esses dragões? Agora eu quero ver. Ficaram ou não ficaram curiosos para saber quem são os dragões que estão vindo? A mulher gritando, gritando. E aí, sem saber o que é, tá falando dos dragões. Aqui, ó, vamos voltar, ó, como finaliza nosso slide. Aí, ó. Ela gritando, enquanto o pessoal tá ali aclamando o Porfírio, né? Chamando ele, aclamando ele. De repente, ela começa a gritar. Aí eu quero ver. Agora deixei vocês na curiosidade, né? Deixei. Tenho certeza disso. Então, finalizando aí a nossa aula de hoje. E na curiosidade, porque eu adoro fazer isso, né? Adoro deixar vocês curiosos aí para saber quem são os dragões. É claro que vocês vão pegar o livro de vocês, o paradidático de vocês, e vão ler e vão descobrir primeiro do que eu, né? Será? Quem será? A gente podia fazer um bolão, né? Vamos fazer um bolão para ver quem acerta quem são os dragões? Então vocês vão ficar aí no suspense para descobrirem de que se trata esses dragões que a moça tão assustada está gritando. Então finalizamos aí a aula com a revolta dos canjicas. Então hoje foi mais falando sobre o que a cidade de Itaguaí estaria achando, né? Do comportamento do Bacamarte mediante a tudo que ele vem fazendo, né, todas as pessoas que ele vem colocando dentro da Casa Verde. E aí a revolta dos canjicas acaba sendo liderada pelo barbeiro Porfírio, que lidera a ideia de acabar mesmo, né, de acabar com a Casa Verde. Ele vai até a Câmara dos Vereadores, tenta por lá, não tem um bom resultado, e aí ele decide ir para a rua junto com as pessoas a fazer essa baderna na frente da casa do Bacamarte para tentar fazer com que o Bacamarte desista. Não bem sucedido por enquanto, né? E aí acabamos a aula de hoje com o suspense de quem são esses dragões gritados aí pela essa personagem, tá bom? Eu volto então na próxima aula, continuando a nossa história, né, do alienista, exatamente de onde a gente parou, hein? Ela gritando os dragões, vamos descobrir quem são os dragões. Então, eu aguardo vocês ansiosamente para a próxima aula a gente descobrir quem são esses dragões, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês estejam, né, gostando aí da história do alienista. É uma história muito boa, principalmente quando a gente trata aí de quadrinho, né? Quando a gente vê essa parte visual aí da história, consegue visualizar melhor e aí
as coisas acabam fluindo um pouco mais. Geralmente eu sei que vocês gostam mais, né? Até porque vocês não gostam de ler, né? Ai, 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 ler é muito importante. É muito importante para nossa escrita, para nossa interpretação. Então a gente tem que estar sempre lendo, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau!